Olá, seja bem-vindo ao último episódio da websérie Consumo Consciente. Hoje vamos te mostrar que é possível reaproveitar a água de forma prática e bastante eficiente. Você já ouviu falar sobre reuso da água? Pois bem, vou te explicar o que isso significa. Reuso de água é o processo de converter águas residuais em água que pode ser reutilizada para outros propósitos. O reuso pode ser feito na irrigação de jardins, para a descarga do vaso sanitário ou para lavar as roupas. Mas como isso pode ser feito? É bem simples. A primeira dica é reaproveitar a água da chuva, e isso pode ser feito através de uma cisterna, que é um depósito ou reservatório que serve para captar, armazenar e conservar a água, podendo ser água potável, água da chuva e água de reuso. Normalmente, as cisternas convencionais são localizadas no interior do solo e funcionam da seguinte maneira: a água da chuva passa pelas calhas e é levada a um filtro, que elimina os galhos, folhas e demais resíduos, seguindo para dentro do reservatório. Nele há um freio d'água que impede que a entrada de água agite o conteúdo. Para captar o conteúdo do interior da cisterna, com o auxílio de uma bomba e conjunto de sucção, a água é levada para a caixa de água superior, por onde passa por outra filtragem para deixá-la ainda mais limpa. Mas há também opções de mini cisternas. Elas são compactas e não precisam ficar no interior do solo. São indicadas para casas e edifícios com menos espaço ou que não têm interesse em fazer reformas. As mini cisternas funcionam da seguinte forma: ela pode ser acoplada diretamente nas calhas para a captação da água da chuva. A água da chuva é levada pelas calhas a um filtro, em que as impurezas, como folhas ou pedaços de galhos, são eliminadas mecanicamente. Além disso, alguns modelos de cisterna possuem um separador da primeira água da chuva, que pode conter sujeiras do telhado. É bom procurar também por uma cisterna com uma torneira em sua parte inferior para facilitar a utilização. E olha só quais as vantagens de se ter uma cisterna. É uma atitude responsável, pois reaproveita a água da chuva, diminuindo a sua pegada hídrica. Pode ser instalada em qualquer ambiente, rural ou urbano, casa ou apartamento. Possui diferentes capacidades de acordo com as suas necessidades, desde 1.000 litros até 16.000 litros. Ajuda em tempos de crise hídrica. Pode-se criar uma cultura de sustentabilidade ecológica nas construções, o que poderá garantir uma cisterna em cada casa construída no futuro. Agora que você já sabe que é possível ter uma cisterna em casa e quais as vantagens, temos que te lembrar que é importante ter cuidados com esse sistema. Olha só como fazer isso. Um dos principais cuidados que você deve ter com a sua cisterna é a limpeza, para evitar contaminações e manter o bom funcionamento do sistema. O filtro funcional deve ser limpo para impedir a entrada de impurezas e evitar entupimento. O interior da cisterna também precisa de limpeza periódica, viu? A limpeza de cisterna total precisa ser feita a cada 6 meses. Os sistemas de cisternas são equipados com componentes simples, de modo que a limpeza é um procedimento fácil. Primeiro, esvazie totalmente a cisterna. É necessário desacoplar o cano de abastecimento, aquele que liga as telhas ao sistema. Retire todos os filtros e tubulações existentes na cisterna antes da limpeza, como o filtro separador de folhas, a tela anti-mosquito, os tubos de conexão, entre outros. Após desmontar todo o equipamento, utilize um jato de pressão com água para retirar a sujeira acumulada nas partes interna e externa de todos os componentes da cisterna. Evite desperdício com o jato, viu? O tanque em si também deve ser limpo interna e externamente com jato de pressão de água. No caso de cisternas verticais ou modulares, deite o tanque de modo que a abertura superior fique acessível para a limpeza com o jato. Novamente, evite o desperdício. Retire toda a água com as impurezas e repita o procedimento se necessário. Está pronta a limpeza de cisterna.
monte novamente todo o equipamento e volte a utilizá-lo. A água armazenada nas cisternas poderá ser utilizada para descargas de banheiros, regadores de jardim, lavagem de pisos ou carros, limpeza da casa, entre outros usos secundários. Além das cisternas, existem inúmeras formas de se fazer reuso da água dentro de casa, viu? Esses métodos fazem com que você contribua muito para o meio ambiente e, além disso, gera uma economia bem grande no final do mês, olha só. Quando for lavar a roupa, você pode reutilizar a água que sai da máquina de lavar. Ela pode ser aproveitada direcionando o cano de despejo da máquina para um balde. A cada ciclo de uma máquina de 5 quilos, são 145 litros gastos. Essa água pode ser coletada e usada na descarga dos vasos sanitários para lavar o quintal ou o carro também. E veja que prático, viu? Essa água já vem com um pouco de sabão. Esse reaproveitamento da água da lavadora de 5 quilos gera uma economia de água suficiente para reduzir em 5% o consumo mensal de água de uma casa. Olha que maravilha! Já a água do segundo enxágue da máquina, que é a água do amaciante, que é mais limpa, pode servir para a próxima lavagem. Vimos em um dos episódios da websérie Consumo Consciente que devemos sempre deixar a comida descongelar tempos antes de ser preparada para que não precisemos de água para que isso seja feito. Mas caso não seja possível, a água utilizada para descongelamento pode ser reutilizada para lavar a louça ou regar as plantas. Mas atenção, tá? Faça esse descongelamento numa bacia ou em outro recipiente, nunca em água corrente, combinado? O gelo derretido pode ser reaproveitado. Se você precisar descongelar a geladeira ou congelador, remova as placas de gelo e reutilize sua água para regar as plantas e também o jardim. E se por acaso você derrubar cubinhos de gelo no chão, coloque-os no recipiente para depois reaproveitar a água. Já quando você comprar um saco de gelo, use-o com inteligência, hein? Não o deixe derretendo no tanque ou no chão, e sim coloque-o dentro de um balde para depois reutilizar a água que derreter. A água do preparo das refeições é nutritiva? Reaproveite então. Quando se está cozinhando, um dos segredos para consumir água com consciência é seguir à risca as receitas. Para cozinhar macarrão para uma pessoa, por exemplo, você não precisa de uma panela totalmente cheia de água, assim como não há necessidade de muita água para preparar legumes no vapor. Além disso, se você não usar água demais, vai preservar melhor os nutrientes dos alimentos. E em alguns casos, a água pode ser até usada novamente. Olha que maravilha! Se você cozinhou legumes e sobrou água, reutilize-a para fazer sopas ou espere que ela esfrie e regue as plantas. Enquanto a água do chuveiro esquenta, enche o balde. Seu chuveiro tem aquecimento a gás? Deixar correr para o ralo a água do banho enquanto ele esquenta pode desperdiçar uma grande quantidade de água limpa. Use um balde para coletar a água limpa que ainda não chegou à temperatura ideal. Colete a água enquanto toma banho. Colete também a água que respinga enquanto você toma banho de chuveiro. Essa água pode ser reutilizada para dar descargas, lavar o próprio banheiro ou as áreas externas, como quintais e varandas. Em um ano, uma família pode reutilizar água suficiente para uma pessoa usar a descarga diariamente durante quase 5 meses. Você pode também coletar a água que usa para lavar as mãos com um pequeno recipiente e acumular o líquido em um balde para usar para dar descarga. Use a água do aquário para regar as plantas. Vai limpar o aquário? Pois use a água velha para outras finalidades, como regar o jardim. A água do seu aquário pode ser uma fonte rica em nitrogênio, essencial para a fotossíntese, além de fósforo e potássio, que fortalecem as plantas, agindo como fertilizantes. Mas lembre-se, viu? As plantas não se dão bem com água salgada ou com controle de pH. E se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com água limpa. Chegamos ao fim da websérie Consumo Consciente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia até aqui. É hora de colocar em prática todas as dicas e assim contribuir com o meio ambiente e, claro, com o seu bolso. Eu fico por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.